Olá pessoas, bem-vindas à terceira aula do nosso evento. Hoje a gente vai falar de se conhecer para se expressar. Mas antes, aqueles avisos básicos. Se você está assistindo só pelo YouTube, se inscreve no canal do Telegram, porque lá no último dia, no dia da live, dia 7, quem tiver no canal do Telegram vai sair na frente. Me siga no Instagram, porque a última aula vai ser no Instagram, @elisalecrim. Vou deixar esses links aqui na caixa de descrição. E é isso. Na aula de ontem a gente falou de seguir o roteiro, que é viver sem critério, viver no automático. E pra gente deixar de viver no automático, a gente precisa se entender quem que a gente é, o que a gente tá fazendo, afinal de contas. Pra parar de seguir o roteiro, a gente precisa se entender como protagonista da série da nossa vida. Eu adoro essa analogia de tratar a vida como se fosse um filme ou uma série. Inclusive, eu faço isso várias vezes. Quando alguma coisa acontece, eu fico, putz, isso super daria uma cena de uma série de comédia. Eu gosto de me ver, às vezes, dessa maneira, como se eu fosse protagonista de um filme ou uma série. E isso, na real, me ajuda muito a lidar com a vida em alguns momentos. Que eu falo, cara, isso quer dizer que meu plot twist tá chegando. A gente vai descobrindo que tipo de protagonista que a gente é fazendo as perguntas certas. Às vezes as erradas também, mas vamos começar pelas perguntas que mais vão ajudar. Geralmente essas perguntas são as mais difíceis de responder, porque exigem que a gente olhe para dentro, se investigue, se entenda. E a gente geralmente tem medo do que a gente pode encontrar dentro da gente. E a gente fica evitando responder algumas perguntas que exijam uma certa reflexão. As perguntas que ativam a gente geralmente são as que colocam a gente em movimento. Seja para descobrir a resposta ou para agir a partir das respostas que a gente encontrou. E eu acredito particularmente que as perguntas, elas combinam muito com a nossa forma, nossa configuração humana de viver. Porque a gente, de certa forma, está sempre avançando, a gente está sempre descobrindo uma coisa nova, a gente está sempre se movendo, sempre vivendo novas experiências. Então, as perguntas, eu acredito que elas movem mais do que as respostas, dependendo. O fato da gente estar sempre perguntando permite que a gente siga avançando e fazendo novas perguntas e descobrindo novas coisas. E aí eu sempre falo de 3 perguntas que abrem espaço para várias outras perguntas, mas que são um começo da gente entender essa situação toda. E a primeira delas é quem você é. E não tem resposta concreta nisso. A gente está sempre mudando, a gente está sempre se descobrindo em novas situações, novas experiências de contraste, de atrito. E a gente está sempre mudando, né? A gente é muito mais complexo, muito mais profundo do que a gente pensa. Eu acho que a gente não tem tempo de vida humano hábil para poder descobrir tudo sobre quem a gente realmente é. E eu acredito que a partir dessa pergunta, várias outras vão surgindo e se desenrolando. E se entender coloca tudo sob uma nova perspectiva. Tipo quando a gente fala desde que eu me entendo por gente, que eu acho que a gente não para realmente analisar essa frase, desde que eu consigo me lembrar, desde que eu pensei a primeira vez, essa ideia já estava lá, ou alguém já falava isso, enfim. O contexto que a gente usa, desde que eu me entendo por gente, ele traz muito essa ideia de, não, desde que eu entendi que eu era um ser que pensava, as coisas eram dessa forma. No sentido mais espiritual que eu falei, que é trazer o ser, ele é uma coisa imutável. Então, você não se torna alguma coisa, você já é essa coisa, você só consegue acessar ela de uma outra maneira. Então, caberia depois da pergunta quem eu sou, quem eu estou. E eu gosto muito desse conceito, porque quem eu estou é isso aqui que você está vendo, que de repente você vai dizer que sou eu, mas não sou eu. Eu estou esta pessoa, neste corpo, vivendo essa experiência, mas o que eu sou vai durar mesmo quando isso aqui passar. E essa ideia, eu gosto muito dela, porque me dá essa sensação de que quem eu sou está aqui para ajudar quem eu estou a viver a melhor vida que ela puder ter. Do que você gosta? As coisas que a gente gosta são uma dica sensacional de quem que a gente é, do que a gente veio fazer e das nossas habilidades também. Pessoas que não sabem do que elas gostam, elas ficam meio que à deriva, porque é como se elas não conseguissem se agarrar a nada. Uma pessoa que ela não sabe do que ela gosta, ela fica à deriva, especialmente quando as coisas vão mal, porque ela não tem nada para se prender. Se a gente não tem uma coisa para que a gente olha, seja para distrair ou seja como uma meta, sabe? A gente fica muito perdido e quando as coisas vão mal, a gente se entrega, porque a gente não tem nada para se agarrar. Você anota, faz uma lista das coisas que você gosta, dos filmes, dos livros, das músicas, dos artistas que te inspiram, as atividades que você gosta de fazer. Eu gosto de um tipo específico de filme, de um tipo específico de música. E até esse ano eu nunca tinha parado para reparar que todas essas coisas conversam entre si e com quem eu sou. Desde o começo desse evento eu tô falando que eu sou muito da autoexpressão. Eu sempre gostei muito disso, mesmo antes de conseguir nomear isso.
Mas eu fui percebendo que todos os filmes, as músicas que eu gosto, todas as coisas que eu consumo tem muito a ver com isso. O que você realmente quer. O que você realmente quer é a coisa que vai te dar um motivo pra você fazer o que você faz. Fica muito mais fácil ter motivação, embora não seja bom depender da motivação pra fazer as coisas. Mas fica muito mais fácil ter motivação quando você sabe por que você está fazendo alguma coisa. Às vezes a motivação ela vai dar uma falhada, mas aí você entende por que você está fazendo aquilo. Fica mais fácil ter disciplina também quando você entende o porquê de uma ação. Também ajuda a gente a saber qual o melhor caminho para seguir, se esse caminho está deixando a gente mais perto ou mais distante daquilo que a gente quer. Também fica mais fácil voltar para esse caminho quando a gente se perde eventualmente, porque acontece. Também ajuda a recalcular a rota quando é necessário, porque se a gente estiver em alinhamento com as duas primeiras perguntas e prestando atenção nessa também, a gente pode perceber que às vezes as nossas prioridades mudam, os nossos desejos eles se adaptam a uma outra situação, e aí recalcular a rota e redefinir um destino fica mais fácil quando você sabe o que você realmente quer. A gente poderia dizer que a partir das respostas dessas perguntas é que a gente vai traçando um caminho, mas eu acho que as perguntas elas já ajudam a gente a traçar um caminho porque elas direcionam o nosso olhar para alguma coisa. A gente nunca vai ter todas as respostas, então dá para ficar esperando ter todas essas respostas antes da gente se lançar em algum caminho. Mas eu acredito que o caminho certo, ele continua trazendo perguntas. Porque se a gente para de ter curiosidade, se a gente parar de perguntar, porque o caminho tá confortável demais e a gente não tá aqui pra isso. E pra concluir essa aula, eu quero dizer outra coisa que eu digo sempre também, que é só dá pra fazer o que dá pra fazer. E isso já é coisa pra caramba. Porque muitas respostas a gente só vai descobrir no caminho. A gente fica querendo calcular o caminho inteiro antes de começar, sendo que muitas respostas elas só vão se desenrolar, elas só vão aparecer quando a gente já estiver no caminho. E aí eu lembro da música do Skank, o caminho só existe quando você passa. Se você não começou esse caminho, ele ainda não é um caminho, ele é só uma ideia, só uma possibilidade. As respostas que você tem agora são as respostas que você precisa. Do que mais você precisar, o caminho ele vai te dar. E aí eu lembro de uma frase do livro de Mirdá que diz: o caminho que não oferece provisões ao viandante não merece a confiança deste. Se você está num caminho que não te dá as respostas que você precisa, talvez você não esteja no caminho certo. É isso. A nossa próxima aula é amanhã. Não se esqueçam de me seguir no Instagram, @ElisaAlecrim, e entrar lá no canal do Telegram. O link tá aqui embaixo. Falei meio embolado, mas deu pra entender, né? É isso. Um beijo e até amanhã. Tchau!